Bom, pessoal, acho que dá para começar já, né? Eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre ventilação mecânica não invasiva, tá? Então, eu vou conversar um pouquinho, vou falar a respeito por uns 20, 30 minutinhos, e aí depois eu vou respondendo as perguntas aí, as dúvidas do pessoal, tá bom? Se o nosso tempo estourar e alguma pergunta ficar aí por responder, eu procuro responder depois, certo? Bom, então o assunto de hoje é ventilação mecânica não invasiva. É um assunto bem importante, né, com ela. A conexão ela fica meio que falhando um pouquinho, mas acho que está dando certo. Bom, então o que é a ventilação mecânica invasiva? Ventilação mecânica não invasiva é um recurso que a gente tem para ventilar os pulmões de forma não invasiva, né? Ou seja, sem a introdução de um tubo orotraqueal ou uma traqueostomia. Então, a interface entre o ventilador e o paciente é uma máscara, ou uma máscara nasal, ou uma máscara oronasal, ou uma peça bucal, né? uma interface aí oral. Né? Por que nossos pacientes com esclerose lateral amiotrófica têm indicação de ventilação mecânica não invasiva? Né? Eu costumo dizer que a mesma fraqueza muscular que acomete os membros nesses pacientes, né, então membros inferiores, membros superiores, eles afetam os músculos respiratórios. Né? Então, quando respiramos, existe ação muscular. Então, a gente tem um músculo muito importante, que ele é responsável aí por 70% da respiração, que é o diafragma. Ele está aqui entre o nosso compartimento abdominal e o nosso compartimento torácico, né? Quando ele contrai de forma efetiva, o que acontece? Ele desce em direção ao abdômen para baixo e aí ele abre a caixa torácica. E aí alguns outros mecanismos fazem com que o ar entre para os pulmões e aí ocorre o processo de respiração, né? E uma vez que os nossos pacientes são afetados por fraqueza muscular, esse diafragma ele não é tão efetivo. Então, ele não contrai de uma forma tão eficiente. Né? Então, esses pacientes acabam evoluindo com um quadro de hipoventilação alveolar, que é a dificuldade de ventilar os pulmões, onde a gente vai ter diminuição do oxigênio, então uma hipoxemia, e uma hipercapnia, né? Que é aumento do gás carbônico. E um dos principais recursos para a gente ajudar essa musculatura é a ventilação mecânica não invasiva. Né? Então, os pacientes, eles têm indicação do uso desse equipamento, né? Inicialmente, quando detectado essa fraqueza muscular, a gente tem indicação no período noturno. E, enfim, com a evolução da doença, a gente acaba tendo o uso da ventilação não invasiva intermitente diurno e o paciente vai evoluir para o uso da ventilação mecânica em um período de 24 horas. Então, quais são os benefícios, né, da ventilação mecânica não invasiva? Então, o principal é manter a ventilação alveolar, né, ou seja, ventilar os pulmões e fazer troca gasosa adequada. Temos também como benefício promover descanso da musculatura respiratória. Então, a gente vai oferecer ventilação aos pulmões e assim a gente vai preservar a musculatura. A gente vai corrigir sinais e sintomas de hipoventilação alveolar. Né? Então, o paciente evolui com alguns sintomas e esses sintomas estão muito relacionados com o sono, né? Como dor de cabeça pela manhã, frequentes despertares noturnos, associado com sufocação,
dificuldade de concentração ao longo do dia, sonolência diurna, mesmo aparentemente tendo dormido bem. Então, a ventilação não invasiva ela vai corrigir esses sinais e sintomas. E para os pacientes com ela, a gente tem também uma melhora da qualidade de vida com o uso da ventilação mecânica não invasiva. E a gente também tem um aumento da sobrevida. Então, os pacientes com ela, eles vivem mais quando são ventilados de forma adequada, né? Não basta só o paciente ter um ventilador e estar ventilando, ele tem que estar ventilando da forma adequada. Bom, quando que é indicada a ventilação mecânica não invasiva? Então, os pacientes, eles precisam ser avaliados, né, com intervalo aí de 3 meses, tá? Esse intervalo ele pode ser um pouquinho maior dependendo da evolução clínica de cada paciente, mas na média a gente costuma orientar os pacientes a realizarem a avaliação a cada 3 meses. Então, uma das principais indicações são os sinais e sintomas de hipoventilação alveolar, né? Então, todos esses sintomas que eu acabei de falar, eles acabam sendo soberanos no momento da indicação da ventilação não invasiva. Além disso, a gente tem a indicação para pacientes com capacidade vital forçada em torno de 50%, uma PCO2 maior que 45% e uma saturação em média de 88% por 5 minutos consecutivos e uma PI max menor do que 60. Esses são os critérios descritos na literatura. Mas existem alguns outros dados na literatura dizendo sobre a indicação de ventilação não invasiva com uma CVF maior do que 50%. Né? E por isso que eu digo que os sinais e sintomas são soberanos. Então, é muito importante essa avaliação clínica, né? Não só a avaliação aí funcional, com testes de prova de função pulmonar, enfim, exames do sono. Uma oximetria noturna já é o suficiente, então é muito comum os pacientes, principalmente no ambulatório, receberem encaminhamento e os médicos solicitarem uma polissonografia para fazer a indicação, né? Polissonografia, a informação mais importante que ela vai trazer é a oximetria noturna, e isso a gente consegue fazer por uma simples oximetria noturna. O problema que eu vejo nessa solicitação é o tempo que o paciente perde, né? Conseguir hoje uma polissonografia pelo SUS demora muito. Então, os pacientes acabam perdendo muito tempo. E se esse paciente tem uma indicação de ventilação não invasiva, ele vai perder um tempo em não ser ventilado para fazer um exame que talvez traga a informação que a própria clínica já está mostrando para a gente. Tá? Então, esses são os critérios de indicação. Qual que é o equipamento adequado para a gente fazer ventilação não invasiva? Hoje existe uma portaria federal que dá direito a todos os pacientes do Brasil receberem esse equipamento, né? Essa portaria ela contempla os BIPAPs, que a gente chama de equipamentos biníveis, e podemos classificar como simples. Então, é um equipamento inicial aí para aquele paciente que está fazendo uso de ventilação inicialmente no período noturno, né? Então, aqueles pacientes que usam BIPAP, que têm indicação para usar BIPAP à noite, são pacientes que não são dependentes de ventilação. Se por algum motivo faltar energia, enfim, quebrar o equipamento, é um paciente que vai conseguir dormir aquela noite sem o BIPAP, ele vai usar um BIPAP simples. Então, a maioria do pessoal aí conhece o Synchrony, que é da Philips, a gente tem o VPAP SPA, que é da ResMed, enfim, são ventiladores para esse perfil de pacientes. Com a evolução da doença e a demanda ventilatória e a piora da fraqueza muscular, esses pacientes vão precisar, além do uso noturno da ventilação, fazer uso intermitente diurno.
Então, são aqueles pacientes que ficam cansados em algumas atividades durante o dia. Então, a gente pede para usar o BiPAP. Enfim, no final do dia, que o paciente está mais desconfortável, ele vai usar BiPAP. É aquele paciente que dorme todas as noites. Ele não tem condição de dormir sem o BiPAP. A gente vai para uma segunda categoria de ventiladores, que é, por exemplo, o Stella, o A40, que são ventiladores ainda biníveis, então são ventiladores pressóricos, e que eles têm um limite de pressão maior, tem uma tecnologia um pouquinho diferente, tem uma bateria interna, uma autonomia pequena, mas é uma autonomia de bateria aí para garantir que o paciente ventile por algumas horas até resolver o problema, no caso de falha. E a gente tem uma terceira categoria de ventiladores, que são os ventiladores de suporte à vida. Esses ventiladores são indicados para os pacientes que fazem uso de ventilação mecânica não invasiva por mais de 16 horas, que é o Trilogy, o Astral, que são as principais marcas no mercado. Esse equipamento ele ventila o paciente a pressão, a volume, tem uma autonomia de bateria maior, então são ventiladores com mais recursos para a gente poder ventilar o paciente. E é o ventilador adequado para pacientes com mais de 16 horas de uso, ou para aqueles pacientes pré-customizados, que é um outro assunto. Tá? Então, essa é a indicação do equipamento adequado. Um outro tópico importante quando a gente fala de ventilação não invasiva é a questão da interface, da máscara. Ah, Eduardo, qual que é a melhor máscara indicada para o paciente com ela? A melhor máscara é a máscara que o paciente se adapta, que o paciente fica bem, que o paciente ventila bem. Então, essa é a melhor interface. Tá? A gente tem os modelinhos aqui só para ilustrar. Então, nós temos máscara oronasal, né, que é máscara que ela envolve nariz e boca. Qual que é a vantagem dessa máscara? Essa máscara, para aqueles pacientes que mantêm a boca aberta, ela mantém uma ventilação melhor, porque permite que o paciente ventila melhor. Qual que é a desvantagem dessa máscara, né? Ela tem um espaço morto aumentado, né? Ela não permite, dificulta a comunicação e aspirações de secreções, né? Mas ela é indicada para os pacientes que fazem uso de ventilação noturno e que não mantém a boca fechada, né? Se o paciente dorme com a boca aberta e, por exemplo, com uma máscara nasal, que é a que eu vou mostrar agora, o paciente acaba perdendo o volume de ar pela boca e acaba que não ventilando de forma adequada. Então, para esse perfil de paciente, a oronasal está melhor indicada. Né? Nós temos máscara nasal, que é a máscara que envolve só o nariz. Então, essa máscara ela permite a comunicação, ela permite a alimentação, ela permite aspirações de secreções da cavidade oral. Aí a desvantagem é contrária da oronasal. Para o paciente que tem abertura de boca, acaba que não ventilando da forma adequada. Mas tem muitos pacientes que eu não consigo usar oronasal, me dá claustrofobia, eu consigo só a nasal. Aí a gente pode usar uma máscara nasal com uma queixeira, para manter a boca fechada. Isso é possível também. Uma outra máscara é a máscara facial total, tá? Que é essa máscara aqui. Ela envolve nariz e boca e ela tem um contato maior com o rosto. Essa máscara ela é muito utilizada quando, por algum motivo, o paciente fez lesão de pele por contato das outras interfaces. Então, a gente acaba utilizando ela para poder corrigir. Mas ela também pode ser utilizada sem ser por esse motivo. Tá? O que é importante de interface? O importante é o paciente se adaptar a diversos modelos de máscara. Né? É muito comum o paciente começar a ventilar numa máscara oronasal e em algum momento a gente precisa de uma máscara nasal e o paciente não conseguir. Então eu costumo tentar desde o início da ventilação proporcionar ao paciente adaptações em vários modelos de interface. Tá?
E uma outra forma de ventilar, de uma outra interface, é a peça bucal, né? Então, a peça bucal, também para ventilação diurna, né? O paciente ele tem à disposição dele um bocal, onde ele vai fazer inspirações aí e conseguir ventilar durante o dia, sem contato nenhum de interface, tá? Eu costumo dizer que se for 50% ou até mais de sucesso da ventilação mecânica não invasiva está relacionado à interface, né? Então é o conforto do paciente em relação à máscara. O período de adaptação da ventilação mecânica não invasiva ela é muito importante e determinante para que a gente tenha sucesso. Então é um momento que a gente precisa ter bastante atenção, os profissionais no momento da indicação da máscara, o equipamento adequado, parametrização adequada. Porque se nada disso for bacana no início, a gente perde a adaptação do paciente. A gente não ventila o paciente bem e o paciente acaba tendo dificuldade de aderir ao tratamento. Eu costumo dizer também que os pacientes, quando a gente indica ventilação não invasiva muito precoce para os pacientes, eles costumam ter mais dificuldade de adaptação do que os pacientes que já apresentam sintomas. Por quê? Porque a gente acaba corrigindo os sinais e sintomas desses pacientes. E esse paciente vai ver a eficácia da ventilação mecânica não invasiva. Para aqueles pacientes que não têm sintomas, eles acabam achando que aquilo não funciona. Então é uma coisa que a gente tem que conversar bastante com o paciente. Bom, Ellen, eu não tenho queixeira aqui, mas a queixeira você consegue comprar pela internet facilmente. Normalmente ela é de neoprene e é uma tira que você coloca no queixo e prende aqui em cima da cabeça com um velcro. É uma coisa bem simples, tá bom? E tem pacientes que se dão bem com o uso da nasal e com a queixeira. Bom, então falamos sobre o equipamento, falamos sobre a interface, um pouquinho sobre complicações. Uma das principais complicações da ventilação mecânica não invasiva são as lesões por conta das interfaces, tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, para a gente não machucar o paciente, né? É um problemão quando a gente tem uma lesão aqui na ponte do nariz e a gente precisa continuar ventilando o paciente, ele precisa continuar respirando. E como que a gente vai fazer isso, né? A gente acaba... Uma das dicas é revezar os tipos de interface, mas eu costumo também dizer, é muito importante a higiene do rosto, então antes de colocar a máscara, vamos tirar a oleosidade da pele, vamos secar o rosto com um pano seco, vamos posicionar bem a máscara. Existem vários protetores nasais aí de ventilação não invasiva. Então a gente tem o Ogel, que é uma plaquinha verde que a gente posiciona e coloca a máscara por cima, diminui os pontos de pressão. Né? A gente tem placa de hidrocolóide, duoderme, tem paciente que gosta de colocar uma gaze, atadura ortopédica, band-aid. Então cada paciente vai se adaptar da forma que acha melhor. Mas o importante é a gente diminuir esse ponto de pressão. Tá? Pela manhã, ou quando você tira a máscara, a gente vai voltar a higienizar esse rosto e aí a gente vai hidratar a pele. Naqueles pontinhos que ficaram mais com vermelhidão, então a gente vai usar uma loção hidratante aí. E aí cada paciente também tem a sua preferência. Né? A gente pode usar o Dersane, que é um olhinho à base de girassol. Tem uma linha de hidratantes da Fisiogel também, que é bem bacana e que tem para cada tipo de pele. Né, esses cuidados eles são extremamente importantes, tá bom? Outra complicação é a claustrofobia, né? Então o paciente se sente muito mal com a máscara e aí a gente precisa ajustar de acordo com a máscara que causa menos desconforto para o paciente. Talvez conversar com o médico, às vezes tem paciente que precisa tomar alguma coisa para ficar um pouco mais calmo, para ficar mais tranquilizado. Enfim, aí é um trabalho em equipe, junto com a parte médica, tá?
essas são as principais complicações. Lesão pulmonar por conta de pressão, enfim, isso daí é muito incomum, né, para esse perfil de pacientes. Pode acontecer, mas para outro grupo de pacientes. Para o nosso perfil aqui, não. Tá? Uma outra parte aí da ventilação não invasiva é em relação a ressecamento de vias aéreas. Isso é uma queixa muito comum. Então, hoje, o que a gente tem disponível para minimizar esse efeito? A gente tem base aquecida, que é um reservatório de água, que é acoplado junto ao ventilador. Alguns modelos a gente tem o próprio aquecedor daquele modelo, e para outros a gente tem uma base aquecida à parte. Então é um tambor com água, né? A gente recomenda utilizar água filtrada e fervida, né? Porque só a água filtrada a gente sabe que tem aí o tratamento da água, então eu prefiro que coloque água filtrada ou fervida. E aí a pressão do ventilador passa por essa água que vai estar aquecida e aí vai chegar até o paciente. A pressão, o ar vai chegar numa temperatura mais adequada. Quando a gente usa a ventilação não invasiva, os mecanismos de filtração e umidificação de via aérea, eles acabam não tendo tanta eficiência. Por conta do fluxo, da aceleração do fluxo, esse ar chega mais rápido para os pulmões. Então, ele chega numa temperatura não tão bacana. Por isso, dessa sensação de ressecamento de vias aéreas. Isso é muito ruim, causa muito desconforto. Então, a gente usa a base aquecida. Muitos pacientes também usam o filtro HME, que também tem uma função de aquecer e umidificar o ar, que é esse filtro, tá? Mas muito cuidado, por quê? Esse filtro, ele tem um mecanismo interno aqui de aquecimento e umidificação do ar, quando a gente expira no filtro, esse filtro ele vai reter a água do nosso ar expirado e numa próxima inspiração ele manda esse ar mais aquecido e umidificado. Só que quando a gente fala de ventilação mecânica não invasiva, a gente está usando máscara ventilada. Ou seja, a válvula de exalação ela fica aqui na máscara, a gente não exala no circuito. Então não tem tanta eficácia esse tipo de filtro, ele acaba tendo mais uma função de barreira do ventilador do que de umidificar e aquecer o ar. Mas eu costumo recomendar esse filtro quando a gente vai fazer o deslocamento do paciente, quando esse paciente está usando uma base aquecida separada do ventilador, para a gente não correr o risco aí de virar essa água para o equipamento ou até para o paciente. Tá? Então, isso daí é um outro ponto. Bom, em relação à parametrização do ventilador, como que a gente parametriza o ventilador para um paciente com esclerose lateral amiotrófica? Isso não tem receita de bolo, a gente parte de alguns princípios, né? Então, está totalmente contraindicado para o paciente com ela, modalidades ventilatórias sem frequência respiratória de backup. A gente precisa de frequência respiratória de backup. Né? Nossos pacientes têm fraqueza muscular e em algum momento eles não vão ter força suficiente para realizar uma frequência respiratória. Então, a gente precisa do suporte do ventilador. Então, modalidades do tipo CPAP, que é pressão contínua em via aérea, não está indicado. Modalidades espontâneas também não estão indicadas, tá bom? BiPAP, o que significa BiPAP? São dois níveis de pressão. A gente tem o IPAP e o EPAP. O IPAP é a pressão inspiratória, que ela é sempre maior do que o EPAP. O EPAP é a pressão expiratória. Né? O EPAP é uma pressão que ela se mantém baixa durante a expiração, para o paciente expirar, mas ela mantém o pulmão aberto, ela mantém lá unidades funcionais abertas do pulmão para a gente não fechar. Então, a diferença entre essas duas pressões é o que a gente chama de pressão de suporte, que é o que vai ajudar o paciente a respirar, certo? Então, cada paciente é um paciente. A gente tem que
fazer a parametrização de acordo com o conforto do paciente, que é super importante. Então, questionar o paciente, tá bom, tá forte, tá fraco, o ar tá entrando com qual velocidade, tá entrando muito rápido, tá entrando muito devagar, tá fazendo muito esforço para puxar o ar ou não. A gente consegue parametrizar a sensibilidade adequada para esse paciente. A gente precisa monitorar volume corrente. Então, o volume para esse paciente é 10 ml quilo, de 10 a 12 ml quilo. Né? Isso não é tão comum em outras doenças, sem ser doenças neuromusculares. Então, muitos profissionais que não trabalham com esse perfil de paciente acham que é um volume muito alto, mas nossos pacientes precisam desse volume, né? Eles se sentem melhores. E a gente tem que trabalhar essa expansibilidade, tá? O que mais em relação à parametrização? Tem bastante pergunta aqui, eu vou concluir o raciocínio, mas acho que mais uns 5 minutinhos, aí depois eu volto, e aí vou vendo todas as perguntas, e aí eu vou conseguindo responder vocês, tá bom? Então é super importante essa parte de parametrização, tá? E cada paciente é um paciente, né? A gente tem parte de um princípio, de algumas regras, de algumas coisas que são fundamentais, como em relação à modalidade, em relação à frequência respiratória de backup, em relação ao volume, tá? E aí a gente vai ajustar de acordo com a necessidade de cada paciente. Outra coisa bacana é que a gente tem parâmetros diferentes para o mesmo paciente em diferentes situações. Isso é muito legal, né? A nossa respiração ela é dinâmica. Então eu estou falando com vocês aqui, eu estou tendo uma demanda aí para mim respirar importante, né? Quando eu vou dormir, eu tenho uma outra demanda para respirar. Né? Quando eu vou fazer exercício, eu tenho uma outra demanda para respirar. E é a mesma coisa com o paciente com ela. Então, a gente pode ter um parâmetro. Hoje, alguns ventiladores permitem múltiplas parametrizações. Né? Então, é bacana que a gente consegue colocar um parâmetro para o paciente dormir. Conseguimos colocar um parâmetro para ele usar durante o dia. Conseguimos colocar um parâmetro para ele poder se alimentar com o BiPAP, que é possível. Conseguimos colocar um parâmetro para fazer uma terapia de fono, para as meninas poderem trabalhar melhor. Enfim, então, isso é bem legal, tá? E muito importante. Uma coisa bacana e que eu acho importante eu falar aqui, e que eu vejo muito isso no grupo, e vejo muito no ambulatório que eu faço um trabalho voluntário na Unifesp, que tem muitos pacientes que vêm de outros profissionais e fala: eu usava o Ambu, e aí eu tive a indicação do BiPAP, eu passei a usar o BiPAP, e o profissional falou que eu não preciso mais usar o Ambu, porque agora o BiPAP faz o papel do Ambu. São coisas bem distintas, tá? Uma auxilia a outra. Então, a gente precisa continuar, mesmo depois da indicação do BiPAP, a gente precisa continuar usando o Ambu. É muito importante. Tá? Uma coisa complementa a outra. O Ambu é exercício. O BiPAP é ventilação, é vital. Tá? Bom, a Silvana me perguntou lá atrás, eu vou falar agora, sobre a importância do uso da ventilação, né? Espera aí um minutinho, deixa eu só procurar aqui a pergunta dela. Explicar a importância da VNI na hora do procedimento da gastro. Qual que é o risco da falta da ventilação não invasiva? Existem critérios para a indicação de gastrostomia, e um dos critérios para a indicação de gastrostomia é a função respiratória do paciente. A gastrostomia ela é feita por meio de uma endoscopia, que é um procedimento relativamente simples, tá? Mas, para os nossos pacientes que têm fraqueza muscular, esse procedimento acaba aqui não sendo tão simples por conta da sedação. O paciente ele é sedado para fazer o procedimento. E uma vez que ele é sedado, a gente tem um rebaixamento da função respiratória. Quando esses pacientes eles chegam a aproximadamente 50% da capacidade vital forçada, a gente faz a indicação da gastrostomia. E esse paciente, ele tem, que não é o ideal, mas ele tem aí um limite até 30%
de capacidade vital forçada para decidir em colocar a sonda. A gente costuma sempre apoiar essa decisão o mais precoce possível para esse paciente, porque a gente sabe o quanto que é importante manter a nutrição, e isso está diretamente relacionado à parte respiratória, né? O paciente bem nutrido, ele respira melhor, e o contrário também, né? O paciente que respira melhor, ele também vai ter uma condição aí, muscular um pouco melhor. Então, a gente precisa fazer essa indicação o mais precoce possível. Se esse paciente, por algum motivo, chegou para a gente um pouquinho mais tarde, e ele teve indicação numa condição respiratória ruim, uma capacidade próxima de 30%, a gente faz a indicação da gastrostomia e a gente indica que esse procedimento seja realizado por meio com ventilação mecânica não invasiva. Para quê? Para garantir que esse paciente tenha uma ventilação adequada durante o procedimento. Nesse momento, é importante a gente otimizar os parâmetros do ventilador, então talvez aumentar um pouco a pressão para gerar mais volume. Por quê? Porque o paciente, durante a endoscopia, ele vai receber por meio da boca, então ele vai ter bastante escape de ar, então a gente precisa otimizar a ventilação durante esse procedimento. Um paciente numa condição muscular respiratória muito fraca, ele pode acabar tendo complicação durante o procedimento, se ele não fizer o procedimento sendo ventilado. E isso não é muito comum, porque o procedimento ele não preconiza o uso da ventilação mecânica não invasiva. O procedimento para outro perfil de pacientes. Para os nossos pacientes é extremamente importante. Tá? Bom, um outro comentário aqui que eu gostaria de falar é que todo paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele tem que ter a oportunidade de ventilar de forma não invasiva. É muito comum eu receber pacientes traqueostomizados que nunca tiveram contato com ventilação mecânica não invasiva, tá? E isso é uma iatrogenia. Por quê? Porque o profissional ele não fez a indicação correta, né? Então esse paciente ele antecipou uma fase da doença por falta de conhecimento do profissional. Então, é importante que todo mundo saiba que existe essa possibilidade e todo paciente tem que ventilar de forma não invasiva aí no decorrer da evolução da doença. Ah, Eduardo, e os pacientes bulbares? Os pacientes bulbares, eles têm uma indicação de ventilação não invasiva mais precoce, por conta dessa fraqueza mais grave, mais acentuada da musculatura da garganta. Essa fraqueza, ela acaba sendo tão grave que em determinado momento a gente tem desabamento das estruturas e aí a gente não consegue ventilar o paciente, né? Aquele paciente que coloca a máscara e aquele paciente que ele faz movimento aí da entrada do ar só no pescoço, o tórax dele não expande. Infelizmente, esses pacientes vão se beneficiar mais da traqueostomia. Mas mesmo esse perfil de pacientes, eles têm que ter oportunidade de ventilar de forma não invasiva. Né? A literatura descreve que até esse perfil de pacientes, eles têm uma média de ventilação não invasiva antes da tráqueo de 2 anos. Tá? Então, isso é muito importante. Ventilação mecânica não invasiva 24 horas não é sinônimo de traqueostomia, não é um critério de indicação de traqueostomia. Tá? Então, eu conheço muitos pacientes que ventilam 24 horas, não toleram ficar fora do ventilador e estão com a máscara, não estão traqueostomizados, e estão bem, estão ventilando bem, saturando bem, confortáveis. Então, tem que tomar bastante cuidado. Por isso que a gente tem muitos recursos hoje, né? A gente tem uma tecnologia a nosso favor, assim, com muitos recursos. Então, esse manejo, ventilação mecânica não invasiva, exercícios com ambu, máquina de tosse, é que vai determinar o sucesso para esse paciente ficar bem sempre. Tá bom? Então, isso é muito importante. Bom, ventilação mecânica não invasiva é um assunto bem extenso. A gente poderia ficar aqui por muitas horas. Mas eu vou voltar um pouquinho aqui e vou lendo um pouquinho as perguntas e aí a gente vai... Eu vou tentando responder
esclarecendo as dúvidas. Tá? Então, que pena, a Márcia travou, lá não conseguiu, a Vivi. Oi, Vivi, tudo bom? A Ellen eu respondi, da queixeira. Bom, a Nica colocou que o marido usa BiPAP, mas só durante o dia. À noite ele dorme sem, ele dorme muito bem. Precisaria usar mesmo tempo tendo um sono bom? Então, Nica, foi boa a sua pergunta, que eu nessa semana eu ia escrever um roteirinho do que eu achava importante falar, isso era um ponto que eu achava importante falar e passou batido e você fez a pergunta. Isso é muito comum, né? Os pacientes, sempre, a indicação inicial é para o período noturno. Mas tem muitos pacientes que têm dificuldade para se adaptar no período noturno e acaba fazendo o número de horas que a gente prescreve durante o dia. Né? Então, chega muitos pacientes lá e falam, você me indicou BiPAP, você falou que eu precisaria usar 8 horas à noite para dormir, eu não estou conseguindo dormir porque eu durmo bem sem ele, então estou usando 8 horas durante o dia. Pode. Então, a ventilação mecânica não invasiva, os benefícios ela vai ser no período noturno, durante o sono, porque é durante o sono que a gente tem o maior prejuízo ventilatório. Né? Em alguns momentos, em algumas fases do sono, a gente tem um relaxamento de toda a musculatura, inclusive de musculatura respiratória que continua tendo uma demanda, né? Ela continua trabalhando, ela não para nunca. Então imagina essa musculatura já numa condição de fraqueza muscular e ainda ela precisar desse... Ela não... Desculpa. É que acaba que entrando outras perguntas, acabam me perdendo aqui. Então, imagina essa musculatura fraca, né, numa condição de fraqueza muscular, mais essa condição do sono. É onde o paciente não dá conta. Né? Então, precisa usar à noite. A gente sabe o quanto é difícil, mas devagarzinho a gente consegue fazer com que o paciente use à noite. Né? Então, pode ir adaptando durante o dia, no primeiro momento, mas aos poucos precisa introduzir à noite. Né? Então, ele está usando bem durante a noite, vamos começar, coloca um pouquinho à noite, dorme 2, 3 horinhas, depois tira, né? No dia seguinte vamos aumentar o número de horas, vamos entender aí o porquê que ele não consegue ficar com o aparelho à noite. É máscara, enfim, é parâmetro, então é importante usar à noite. O uso diurno não substitui o uso noturno, tá bom? Amanda Ferrari entrou, boa noite. Silvana, já falei em relação a VNI durante o procedimento da gastro. Bom, a Vivi coloca que mesmo com a base no BiPAP, a boca resseca. O que fazer? Bom, Vivi, a base aquecida ela tem uma graduação de temperatura, então talvez seja um ajuste aí de temperatura. Tem uma base aquecida no Synchrony que você consegue ajustar isso no próprio Synchrony. Então, precisa ver se não está mal ajustado a temperatura, porque o ideal é que a boca realmente não resseque, tá bom? Boa noite, Fabiana. O Ademir. Então, Ademir também essa questão em relação que tem dificuldade a dormir com BiPAP por conta de ressecamento de vias aéreas. Né? A respiração nasal dele tranca. Então, Ademir, precisa checar se você tem base aquecida. Tem que ter a base aquecida. Isso daqui a gente consegue reverter com o uso da base aquecida. Tá? E é aquilo que eu falei para a Vivi, não basta só colocar a base aquecida, a gente precisa regular a base aquecida. Quanto que eu regulo, Eduardo? Depende muito de onde que a pessoa mora, depende da região. A gente tem região no Brasil que é muito frio e região no Brasil que é mais quente. Então, isso vai depender realmente de onde que o paciente mora. A Ellen também é a mesma questão em relação à base aquecida. Eu acho que todas essas questões a gente consegue regulando a temperatura, tá bom? Bom, o Walter está perguntando se para fazer a transição de interface da oronasal para nasal, se a parametrização pode ser a mesma e se existe algum tipo de exercício ou orientação para ajudar nesse momento de adaptação.
Bom, ela pode ser a mesma, tá? Talvez, se você tiver numa máscara oronasal com uma pressão muito alta, você sinta uma diferença importante no nariz, né? Quando vai com a máscara nasal. E aí, talvez, vale a pena rever a parametrização quando a gente faz troca de máscara, mas isso precisa ser monitorado, né? A ideia é a gente manter uma ventilação adequada e não ter prejuízo na ventilação por conta de uma troca de interface. Exercício da transição da oronasal para nasal, não. A gente tem exercícios que a gente costuma fazer da transição para a peça bucal, como fazer o exercício de empilhamento de ar com a peça bucal, isso é possível fazer. Eu não sei qual é a sua rotina de uso de ventilação, então é super bacana, por exemplo, dormir com a oronasal e passar durante o dia com a nasal, porque quando a gente respira diferente dormindo e diferente acordado, né? Você tendo escape por boca, acordado, com a máscara nasal, ou até com um parâmetro um pouquinho mais baixo, não tem problema, porque você está em alerta, né? Você está saturando bem, você está acordado. Agora, à noite, que a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, tá bom? Fábio Correia, um abraço. O Jorge entrou aqui. A Vivi aqui comentou que atualizou os parâmetros do BIPAP, ela está conseguindo dormir com o BIPAP, mas acorda com a boca seca. Né? Vamos rever isso, Vivi, da temperatura. Você mora muito frio, né? A Selma coloca o que fazer, ainda da questão da base aquecida. Mara entrou, a Cris, um beijo, Cris. Bom, a Luana, ela colocou aqui que o paciente dela tem 30% de capacidade vital e vai fazer a gastrostomia mês que vem. Se a saturação dele cair para menos de 90, é necessário entrar com oxigenação junto à ventilação? Sim, Luana, durante o procedimento, esse paciente está bem no limite da indicação. Então, sem sombra de dúvida, ele precisa fazer o procedimento com a máscara nasal, precisa otimizar, se for possível, o acompanhamento de um fisioterapeuta durante o procedimento para aumentar as pressões durante o procedimento e, se necessário, sim, usar oxigênio. Eu não digo não esperar cair nem para 90, né? Saturou menos que 95, vale a pena otimizar a saturação com o uso de oxigênio associado à ventilação. Então, se for uma máscara aí com porta-oxigênio, conectar o oxigênio ali, ou se não, colocar um conector aí, tá bom? Bom, a Selma, novamente, em relação ao ressecamento das vias aéreas. Bom, o Ademir disse que não tem base aquecida. Vale a pena, Ademir. Se seu BIPAP for pela portaria, esse acessório ele contempla, tá bom? Então tem que pedir aí pro concessor aí do seu BIPAP. Bom, a Lúcia que está perguntando. A Ellen diz que mesmo assim, mesmo elevando a temperatura, mesmo assim o paciente reclama. Então, Ellen, aí aqui a gente precisa ver aonde a região que o paciente mora, talvez colocar um umidificador de ambiente também ajuda, né? Então a gente precisa checar. Vem em relação aos parâmetros, se o paciente está com pressões muito elevadas, mas é aquilo que eu falei, não dá para a gente diminuir, ter prejuízo na ventilação por conta desta complicação. A gente precisa reverter de outra forma. Né? Então, precisa checar se essa base aquecida também está efetivamente funcionando. Tá bom? Porque assim, a temperatura máxima da base aquecida fica muito quente a água, muito quente. Né? Eu já vi casos de até o contrário, né? Queimar a via aérea de paciente. Então tem que tomar cuidado. Precisa ver se está realmente funcionando. Bom, a máscara total, se ela incomoda a visão.
Bom, ela acaba sendo uma das desvantagens da máscara total face, tá? Por isso, do revezamento. Então, vamos usar em algum momento aí que o paciente não está vendo televisão, não está lendo um livro, né? Isso daqui, a máscara facial total, a gente usa muito para corrigir lesões, tá? Não, Ellen, a regulagem na base aquecida é só na base aquecida, não tem uma regulagem no Trilogy, tá? Os ventiladores que são acoplados à base aquecida, aí sim, aí esses você consegue regular no próprio ventilador. Bom, a Fabiana está perguntando se o BIPAP tem indicação a partir de 50% da capacidade vital. A mãe dela perdeu 20%, colocamos e ela não se adaptou de forma alguma. Então, Fabiana, no período de adaptação realmente é bem complicado, né? A gente precisa investir bem nesse momento, precisa checar com a sua mãe, ver o que incomoda ela, né? E aí a gente precisa tentar reverter. Se é a interface, se os parâmetros iniciais se não colocaram muito alto. Às vezes, inicialmente, a gente, para adaptar o paciente, a gente começa com pressões um pouquinho mais baixas, e aí ao longo do tempo de adaptação, a gente vai otimizando até chegar nas pressões adequadas para aquele paciente. Então, precisa ver com ela o que está acontecendo. Eu não entendi que perdeu 20%. Então, ela tem 20% de capacidade vital forçada, é isso? Ela é sintomática? Porque tem pacientes que são assintomáticos, eles têm mais dificuldade de se adaptar, porque eles não vêem uma melhora imediata com o uso do BIPAP. Então, precisa checar esses outros fatores. Bom, a Cleide aqui também está dizendo que o paciente, que o marido dela sente muita falta de ar, mas a saturação é sempre 95, 98. Mas não consegue fazer o BIPAP, porque toda a configuração que põe, ele diz que está forte. O que fazer? Bom, Cleide, o paciente, quando ele... Se ele evolui com um desconforto respiratório tão grande a ponto da saturação cair, é porque esse desconforto é muito grave. Tá? Então, ele pode, por um tempo, tolerar uma falta de ar com a saturação dentro da normalidade, mas isso não é bacana para ele. Isso é muito ruim. A gente acaba que forçando a musculatura e a gente acaba que acelerando o processo degenerativo da doença. Por uma demanda aí para essa musculatura que a gente consegue corrigir com o uso do BIPAP. Né? Ele diz que está muito forte o ventilador. Isso é questão de parametrização. Não é só a pressão que a gente ajusta. Né? Então, às vezes, a velocidade com que o fluxo entra, às vezes o paciente acha que o ar entra muito rápido, ou às vezes o paciente acha que o ar entra muito devagar. Então, tem vários ajustes mais finos que a gente precisa checar para o paciente ficar melhor. Tá? Então, não é só a pressão, a gente precisa ver outras coisas. Bom, pessoal, de perguntas aqui, acho que foi isso. Bom, então, para concluir, é muito importante, tá? Uma das principais formas de tratamento para paciente com ela, para melhorar a qualidade de vida, para aumentar a sobrevida, é a ventilação mecânica não invasiva, tá? Então, é muito importante que a gente tenha a indicação desse recurso no momento adequado, que a gente faça uso de forma adequada, que a gente tenha as parametrizações adequadas, tá? Então, procure por profissionais que tenham um pouco da base de conhecimento em relação à fisiopatologia da doença, porque isso faz muita diferença.
Tá? Os nossos pacientes, eles não são ventilados como outros pacientes, por exemplo, pneumopatas, né? Pacientes que têm problemas respiratórios. Né? Os nossos pacientes têm um diferencial aí. Uma outra informação é que os ajustes ventilatórios, eles são dinâmicos, né? Então, a gente, ao longo da doença, a gente vai fazendo de acordo com a necessidade do paciente, né? Então, às vezes, aparece paciente lá no ambulatório, 3 anos depois aparece lá, nunca mais voltou, a gente perdeu o contato, e aí o paciente aparece 3 anos depois com o mesmo parâmetro, né? Não pode, porque a gente, né, muda, a fraqueza ela evolui, ou ela acentua, ela fica estável. Então a gente precisa ver mais de perto isso daí. Tá? Para os profissionais que trabalham com ventilação mecânica não invasiva, hoje a gente tem muito recurso para monitorizar isso. Então a gente tem download do ventilador, né? A gente consegue ver como o paciente se comporta, como que é a adesão do paciente, a gente consegue analisar parâmetros de volume, frequência respiratória, enfim. Então, a gente tem muito recurso para o paciente ventilar bem, tá? Bom, acho que é isso. Amanhã tem a live da Cida Praeiro, fisioterapeuta, vai falar um pouquinho aí com vocês sobre fisioterapia motora aí, e a especialidade dela. Bom, então a Ellen está dizendo que pode ser por conta do vedamento labial. Sim, sim, sem dúvida, porque fica com a boca aberta dentro da máscara e aí resseca mais a boca. Porque do restante está tudo certo. Entendi. Bom, Ana Maria, em relação à medicação, é sempre importante consultar um médico, tá? Mas eu costumo reforçar aí que qualquer sinal e sintoma de uma infecção de via aérea, seja ela simples, né, uma infecção de via aérea superior, por exemplo, uma sinusite, é importante contactar o médico, porque se a gente deixa isso daí evoluir, né, a gente tem repercussões lá na frente, porque os mecanismos de defesa aí dos nossos pacientes estão prejudicados, tá? Mas isso daí é uma questão médica. Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu espero que eu tenha ajudado bastante gente aí, né? A live vai ficar salva aí no grupo e eu fico à disposição, tá bom? Para qualquer outro questionamento aí que surgir depois da nossa live, podem me escrever que eu tento responder, tá bom? Espero ter ajudado. E é isso. Um beijo para todo mundo, um abraço e vamos lá, tá bom? O Alisson Alves, eu pulei essa pergunta, Vivi, tá lá para trás, deixa eu ver se eu acho. Desculpa, não. Bom, o Alisson perguntou lá atrás por que a utilização de som estéreo na aspiração traqueal. Bom, Alisson, você está dizendo aspiração de tráquea, é isso? Bom, é um procedimento invasivo. Quanto mais você puder manter, né, o campo estéreo durante esse procedimento, é melhor para você não causar infecção. Tá bom? Desculpa, eu não tinha visto a pergunta. Ah lá, a Cida está aqui com a gente também. Ela vai estar de novo amanhã. Bom, é isso, pessoal. Então, boa noite. E um beijo para todo mundo.